Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E os Estados Unidos, aí o Trump abriu negociação com a China, né? Então, na verdade, o que ele está falando é que está nas mãos da China de sentar na mesa para negociar, eles estão dispostos a fazer negociação e é uma postura diferente do que ele vinha tendo, né? Então, obviamente, está sendo influenciado aí pelos impactos do mercado, né? Começam até os próprios apoiadores a duvidar da capacidade dele de fazer o que ele quer, mas nós temos essa volatilidade do mercado que permanece ali, o VIX na casa dos 30, né, ainda é bastante volatilidade, o que permite movimentos amplos, como foi o dia de ontem, que foi um dia de alta. Hoje já ele está fazendo aquela correçãozinha, ainda não se livrou daquela região, no caso do S&P 500, né? Então, nós ainda não temos uma definição assim, e também não tem razão para isso, né? De, olha, realmente as coisas estão resolvidas e o mercado vai para cima. Eu ainda continuo com a minha análise, para mim isso daqui é um repique, em algum momento esse negócio vai parar de subir e aí virar para baixo de novo, porque ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Falando sobre o Brasil, uma coisa que me surpreende, o Brasil acompanhou esse movimento, né? Então o dólar continua para baixo, o índice continua para cima, né? E nós estamos aí na esteira dessa situação. O Brasil realmente pode se dar muito bem, como por exemplo o setor de comida tá muito forte, né? Porque obviamente os Estados Unidos é um grande produtor de alimentos e a China é um grande consumidor de alimentos, muita gente, né? Então eles param de consumir, param de comprar da China, vêm comprar do Brasil e de outros países, né? Então o Brasil está se dando bem nessas ações desses ativos tipo JBS, Marfrig, Brasil Foods, até a BIF, estão todas se dando bem aí, né? Então nós temos esses ativos puxando aí o nosso índice para baixo. Temos os bancões, né, Bradesco e principalmente Itaú puxando para cima, né? Mas o que me surpreende é o que foi anunciado ontem aí, essa ação da Polícia Federal no INSS, né? Então, assim, estão passando a mão na aposentadoria do pessoal, né? Então, assim, o que me surpreende é que isso daí seria uma coisa que poderia mexer no mercado, né? No sentido de que é uma coisa muito grave, né? Muito grande, e nós já vivemos esse filme, então já no brasileiro médio já passa tudo na cabeça, putz, de novo, tal, o que não surpreende nada, né? Porque a gente sabe que são as mesmas pessoas que estão lá. Mas a anestesia do mercado, né? Isso aí está no preço, isso é Brasil, o mercado não está nem aí para isso, né? Então, assim, tanto faz se tem aí uma roubalheira, mais uma roubalheira no governo, a bolsa não está nem aí para isso, tá? Então é importante ter isso daí, eu falo aqui até com um tom de ironia, né? Mas é importante ter isso daí na cabeça, porque principalmente para quem não gosta do governo que está no Brasil hoje, tem que limpar a cabeça com relação a isso, tá? Porque senão você chega e lê a notícia aí, olha só, ação da Polícia Federal, prendendo um monte de gente, uma roubalheira, não sei o que, e você já fica com isso daí na cabeça e fala assim, não, a bolsa vai cair porque esse governo então vai ter impeachment, e começa com esse negócio na cabeça, e não é assim que funciona a bolsa, tá? A prova disso foi o dia de ontem, um rompimento, um dia para cima aí de compra e tal. Até mandei lá um trade de 1.000 pontos lá no nosso grupo do Instagram, tudo sobre a Bolsa de Valores lá no @mfmudan. E é aberto para todo mundo, tá? Não é pago nada. Mandei esse trade que eu fiz de compra, então eu chamo atenção para isso daí. Tem que limpar a mente dessas histórias aí de política, porque isso daí faz parte do Brasil, isso daí está no preço do Brasil, tá bom? Não acha que isso daí vai mover preço. Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Tem lá na bio esse grupo que é o Tudo sobre a Bolsa de Valores, onde a gente posta nossas operações ali, vários posts, eu e o Modec postamos, tá? É um grupo administrado por nós e qualquer um pode ter acesso, tá bom? E se você quiser operar com a gente no método DX, na sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, nós tivemos um dia positivo, né? Alguns mais positivos do que outros, como a China aqui, o pessoal da Ásia, até a Europa foi bem, né?
E o S&P 500 também reagiu bem, né, mais aqui nessas magníficas do que no resto da economia. Mas, de qualquer forma, eu nem vou passar pelos gráficos desses caras aqui hoje, porque eles continuam no mesmo bololô, tá? Então, quando você olha a Nasdaq e S&P 500, você vê o mesmo desenho praticamente desses ativos, e eles estão, na verdade, ainda mais para baixo do que o S&P 500, tá? Então, não tem oportunidades ainda nesses papéis, a gente tem que ter paciência, tá bom? Então a gente vê aqui que o mercado ainda continua num nível de estresse alto, né? Você vê aqui que ele está se segurando aqui, o VIX, a região dos 30 pontos ficou um suporte, né? E ele não consegue cair daqui, né? Em algum momento vai cair, mas como ele está aqui como suporte, pode acontecer alguma má notícia aí a qualquer momento, aonde esse negócio volta a testar topo aqui, tá bom? Não duvide disso e a gente pode ter uma destrambelhada aí do mercado. A gente vê aqui, olha, pela taxa de juros, nós vemos que esse negócio não está resolvido, né? Veja que isso daqui, olha, é um bololô aqui que a gente ainda não sabe se esse negócio realmente vai segurar como topo e vai descer aqui ou se vai ser o contrário, né? O mercado de bonds está bem bagunçado e qualquer coisa pode acontecer, tá? Se alguém te falar que, eu tenho certeza que esse negócio vai para baixo aqui, corre porque é mentira, ninguém tem certeza disso, tá? Nem Powell, nem Trump, nem Scott Bessent, nenhum desses caras, tá? Aqui na Europa a coisa já tem uma direção mais clara, né? Então esse negócio aqui, obviamente, está numa região aqui de suporte, né? Então está parado aqui, mas ele tem muito mais possibilidades de continuar descendo. As condições estão postas, né? O Banco Central Europeu cortando juros e tudo mais. Então a direção por enquanto é essa daqui, mas obviamente ele precisa perder essa região de suporte. Falando agora do S&P 500, olha só. Veja que ontem nós tivemos aqui, o mercado abriu animadinho, né? Com um gap de alta e aí foi aqui até essa resistência, né, que aqui é o topo lá daquela barra de alta, né, quando o Trump voltou para 10% das tarifas de todo mundo, né, e ele voltou a testar isso daqui. Só que no mesmo dia ele já teve volatilidade, começou a correção e essa correção aqui está acontecendo, continua acontecendo hoje. Então quando a gente vê aqui os 60 minutos, veja como esse negócio aqui ainda não está resolvido, né. Então, nós continuamos dentro daquela grande consolidação e não seria nenhuma surpresa esse negócio aqui voltar tudo para cá, tá bom? Então, a consolidação é assim, nós vemos aqui a média aqui de 50 períodos, né? Você vê que ela não tem direção também, isso aqui é clássico de consolidação. Então, o que acontece? Se para o cenário ser altista, esse negócio precisa fazer este movimento. Ele veio aqui, está fazendo essa correção agora, vem fechar o gap aqui, né? E aí vira para cima e faz um pivô de alta, aí a partir daqui desse rompimento nós podemos falar em compra novamente, né? Enquanto ele estiver dentro dessa consolidação, tem que ser operado consolidação, ou seja, bastante cautela, tá? E isso daí está para o mercado inteiro. Então, quando a gente vê aqui a Nasdaq, a mesma coisa. Veja que, apesar da reação ali das magníficas ontem, né, nós ainda, no caso da Nasdaq, nem chegamos aqui nessa região que o S&P 500 ontem chegou. Então, as empresas de tecnologia estão mais fracas do que o resto da economia. E o Dow Jones também, olha só, mais fraco aqui que o S&P 500. Né? Então, o negócio ainda não está tranquilo, está longe de ficar tranquilo. Tá? Aí nós tivemos aqui um gap no Russell 2000, né? Mas é uma tendência de baixa aqui, topos de fundos descendentes ainda. Né? Falando aqui da Alemanha, a Alemanha já uma situação bem melhor, né? Se livrou aqui dessa região, abriu com gap, fez um candle de alta, hoje está dando aqui uma lateralizada, mas se esse negócio ficar por aqui, nós temos esse movimento de alta aqui, então o mais provável é continuar para cima, tá? Então a Europa ainda está mais para cima do que para baixo, né? A mesma coisa, olha, Reino Unido ontem fez uma bela de uma barra de alta aqui, está meio lateralizado hoje, a França também, olha, gap de alta, conseguiu se livrar dessa região aqui, então veja que
a Europa está com mais força do que os Estados Unidos aí nessa história, tá? Indo lá para o Oriente, nós temos aqui a China, que também fez uma barra de alta ontem, né? E se livrou aqui dessa região, isso daqui foi importante. Hoje está dando aqui uma pensadinha, né? Mas se for só um pullback para voltar a subir, tá ok. Ou seja, a China continua demonstrando força aí nessa briga toda, né? O Japão, olha, apesar dele ter se livrado aqui dessa região, ele tem muita resistência aqui, então tá difícil de operar o Japão, tá bom? Mercados emergentes, continua aqui nessa bagunça toda, né? Um gráfico bem confuso. O EWZ teve aqui o seu dia de alta, né? Porque nós tivemos dólar para baixo, o índice para cima. Agora ele está de novo aqui testando essa linha de tendência, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai olhar isso aqui com mais carinho lá na hora que eu olhar o índice, tá bom? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que ontem, olha só, ele chegou aqui nos 69 dólares, né? Fez uma barra de topo aqui, então eu te digo que se ele perder aqui os 65, 66, 65 dólares, ele tende a vir testar o fundo aqui, né? Eu vejo aqui um movimento parecido com esse daqui, né? Veja que ele fez isso, né? E aí depois meteu essa baixa. Então aqui, acho que ele está fazendo isso daqui. Pode ainda subir mais, eu acho que ele poderia vir aqui pelo menos até os 70, tá? Antes de fazer essa correção. Mas a tendência do petróleo é de baixa, tá? Minério de ferro, essa confusão aqui, né? Mas no passado recente aqui nós temos topos de fundos descendentes, né? Então veja que esse gráfico aqui confuso é por isso que deixa a Vale confusa também. A Vale está praticamente impossível de operar, né? O cobre continua tentando subir, vai aos poucos aqui, mas está subindo. O ouro, depois de toda essa alta aqui, ele fez uma correção e agora ele está tentando aqui subir um pouquinho, né? A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque isso aqui pode corrigir mais. Eu tenho até aqui um Fibonacci aqui nos 60 minutos, né? De toda essa pernada de alta aqui. Porque o que acontece? O nosso instinto, depois de ver uma pernada dessa daqui, é você querer comprar novamente na primeira oportunidade. E por enquanto, do jeito que o mercado está, eu acho bem possível aqui a gente ainda ter mais correção nesse ouro antes de dar a entrada, tá? Se por um acaso, estou dizendo aqui neste momento, né? Porque nos 60 minutos nós ainda estamos aqui com essa barra para baixo, tal. Se por um acaso ele fizer isso daqui, se segurar e fizer um pivô de alta, aí a partir daqui eu já volto a comprar ouro, tá? Mas no momento eu acho que o cenário mais provável é ele ainda corrigir um pouco mais, tá? Para mim isso daqui está com cara de ombro, cabeça a ombro, né? Então a gente vê aqui, isso aqui é o ombro esquerdo, isso daqui é a cabeça, isso daqui pode ser o ombro direito e aqui é o pescoço. Então o que acontece? Se por um acaso isso daqui for acionado, né? Ou seja, ele perder esse fundo aqui, aí nós temos uma projeção disso daqui para baixo, que você vê que aqui, ó, a primeira retração de Fibonacci ainda não dá a proporção e ele pode até corrigir mais aqui nessa proporção aqui vou desenhar novamente, né? Aqui, se a gente fizer o espelhamento desse negócio aqui, a gente pode ter uma correção até um pouco mais intensa aqui, mais para o 3,100, talvez até 3. Então é por isso que eu ainda estou com o pé atrás em novas compras do ouro, tá? Fizemos aqui um trade maravilhoso, tal, então tem que comemorar e agora esperar ele ter o tempo dele, tá bom? A prata ontem fez um movimento interessante, voltando aqui para o gráfico diário, né? Então, olha só, um candle de alta aqui, está vindo aqui testar esse topo. Não vejo a hora da prata romper esse topo para a gente realmente ter um movimento explosivo, né? O DXY fez o pullback aqui na região do 100, vamos ver agora se ele segura e continua para baixo. Aliás, ontem nós estávamos falando lá na sala, né? Olha, a hora que você olha esse DXY aqui, nós temos um tempão que ele ficou aqui nesta região, né, entre os 90 e os 100, e depois ele está aqui um tempão agora entre os 100 e os 115, né? Se ele realmente não conseguir voltar aqui para dentro, né, e vier aqui para baixo, ele pode vir aqui testar o fundo aqui dos 90 novamente e voltar a ficar nessa faixa de preço, tá? Acho que esse é o cenário mais provável, tá bom? O Bitcoin demonstrando força, né? Então, ontem ele deu uma paradinha aqui para respirar, né? E aí, o que acontece? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, olha, eu uso aqui a média de 50 períodos, né? Então, a gente vê aqui
que o preço veio aqui, aí lateralizou, aí a média virou para baixo, né, e o preço começou a trabalhar aqui embaixo da média. Agora, ele fez esse rompimento aqui, né, e a nossa expectativa é que esse negócio aqui deslanche e vá embora, né, mas eu quero segurar um pouco a ansiedade de vocês, porque isso daqui ainda pode enroscar um pouquinho aqui e tal, antes de subir e tal, então assim, tenha paciência, tá? E eu digo isso daqui porque veja este processo aqui de topo. Ó, nós tivemos esse processo de topo aqui, né, na região dos quase 110 mil dólares, né? E aí ele fez essa correção aqui, se preparando para uma nova pernada. E aqui nós estamos aqui num período, vamos ver, desde que ele fez o topo até agora, nós estamos aqui 132 dias, né? Aqui, olha, desde que ele fez o topo, aqui, este topo aqui dos 73 mil, até ele conseguir romper aqui, nós estamos falando de 230 dias, quase um ano que ele ficou nisso daqui. Então veja o movimento aqui, olha como a média estava para cima, né? Aí ele começa a fazer isso daqui, o preço começa a trabalhar aqui embaixo da média, tal, e aí ele pega e realmente consegue vir aqui, nós estamos agora, se você pega aqui, veja este momento aqui, né? Então, nós acabamos aqui de fazer um fundo mais baixo, aí ele fez aqui o primeiro pivô e está trabalhando em cima da média novamente, né? Então, nós estamos nesse momento. Se você trazer para cá, você vai ver que nós estamos aqui, ó, neste momento. Então, ele fez aqui, ó, um fundo mais baixo, aí veio aqui, rompeu, veio aqui, está começando a trabalhar em cima da média, né? Então, daqui até ele fazer o rompimento, agora vamos trazer aqui. Veja que nós tivemos ainda briga, né? Ele ainda voltou, aí depois veio aqui, fez isso, aí que realmente ele foi embora. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque tem muita... normalmente o preço vai dar muita oportunidade para você montar nesse negócio, tá? Então, não fique com o desespero, eu não comprei, e agora, não sei o que. Normalmente, a gente ainda vai ter briga e vai ter muita oportunidade de você entrar nesse Bitcoin antes dele fazer um rompimento de topo. Porque a nossa ansiedade faz a gente achar que, putz, eu tenho que montar nesse negócio aqui, porque ele vai explodir e vai embora sem mim. E não é assim que o mercado funciona, tá? Muito raramente isso daí acontece, mas é exceção, não é a regra, a gente tem que operar de acordo com a regra, tá? A mesma coisa vale para Ethereum, né? Então o Ethereum, olha aqui, começou a fazer um movimento aqui, está numa região de bastante suporte, importante e tal, né? Mas ele ainda está trabalhando aqui numa bela de uma tendência de baixa, né? Essa média para baixo, tá? Então assim, deixa ele fazer o trabalho dele, a hora que ele começar realmente a fazer pivôs de alta, aí a gente volta a montar no Ethereum, tá? Ele tem bastante espaço para andar, que ele está operando aqui na faixa agora dos 1.700, e a gente tem que lembrar que o topo histórico dele foi aqui nos quase 5 mil dólares, né? Então, imagina um trade aqui, você pegar aqui, que seja nos 2 mil dólares, tanto faz, né? E você vai até 5 mil dólares, você mais que dobra o seu capital, né? Então, assim, tem bastante tempo para operar isso daqui, tá bom? Como eu disse, as magníficas não vale a pena a gente perder tempo, vamos para o Brasil. Então, turma, olha aqui, os juros ontem perdeu esse fundo, tá? Importante. Então, isso daqui está alinhado com o movimento, né, do dólar para baixo, o juros para baixo e o índice para cima. É uma boa notícia. Então, já estamos trabalhando aqui na faixa dos 14%, né? Nós chegamos aqui no quase 16%, né? Então, isso daqui é importante, tá? O índice, veja que ele fez aqui, é o que eu estava falando lá na abertura, né? Tivemos um dia aí que um negócio de corrupção, coisa chata, aquela coisa de Brasil, não sei o quê, mas o mercado não está nem aí para isso, né? Fez aqui um belo de um gap e fez um gap de fuga, então, como eu disse, nós fizemos esse trade aqui pelo 15 minutos, ó, nós pegamos aqui e falamos, tem o stop aqui já estabelecido, né, que é o gap, então ele fez aqui esse gap de fuga. Por que é o gap de fuga? Eu vou desenhar aqui para vocês, né? Isso daqui, na verdade, esse gap aqui, o que foi? Aqui nós tivemos um rompimento aqui, isso daqui foi uma barrona verde. E aí, a partir daqui, você tem aqui uma nova consolidação, parecida com essa daqui, tá vendo? Uma barrona verde aqui, e aí ele fez o rompimento. Então, a nossa expectativa era que ele fizesse isso, e foi o que ele fez. Foi um trade aí de mais de 1.000 pontos ontem, interessante, né? E hoje, o que acontece? Deixa eu deletar isso.
Hoje, o que acontece? Vamos voltar lá para 60 minutos. Nós temos a mesma situação, né? Então, nós podemos aqui, tendo um novo rompimento aqui de topo, né? Até uma configuração de entrada aqui com um stop razoável, tem uma nova compra no índice, tá? O alvo dele está aqui nesta região aqui de topo agora, né? Alguma coisa aqui na casa dos 137 mil pontos, nós estamos nos 165, nós temos 2 mil pontos para andar. De repente sai uma notícia boa lá nos Estados Unidos e esse negócio aqui chega lá no alvo, tá? O dólar. Ontem teve um gap de baixa aqui, continuou descendo tal, né? E agora ele começa a se aproximar aqui dessa região. E a gente tem que ver como é que ele vai ficar aqui nessa região. De qualquer forma, olha, ele está virado para baixo, né? Então, de novo aqui, um acionamento de bandeirinha de baixa, tem mais venda aqui, tem um stop claro, né? Só venda no dólar por enquanto, tá? As small caps também tentaram reagir ontem e deixou aqui um candle meio estranho, mas de qualquer forma isso daqui pode ser só um pullback, né? Então, se for um pullback aqui neste rompimento de topo e configurar aqui uma entrada, dá para comprar small caps, né? Porque com os juros indo para baixo, elas começam a ficar mais fortalecidas, né? Itaú, um movimento maravilhoso aqui de rompimento no topo histórico, né? Então, olha, muita força, né? E até o Bradesco reagiu, tá? O Bradesco agora, que ele se livra aqui dessa região, a partir daqui está aberta a temporada de compras em Bradesco, tá bom? E ele tem espaço para andar aqui, ó, até essa região aqui dos 15. Temos aí R$2 em relação a 13, né? Quase 20% aí de movimento, né? A Sambi ainda não foi, mas ela pode a qualquer momento fazer esse movimento aqui que o Bradesco já fez de rompimento, tá? O Banco do Brasil está bem enroscado, a Vale inoperável, né? E a Petrobras, olha só, fez aqui um movimento de baixa. Eu acho que essa Petrobras aqui pode ser que essa barra de baixa aqui tenha alguma coisa a ver com a história lá do INSS, né? Porque aí o pessoal fala, puta, meu, estatal, se está acontecendo isso no INSS, a gente já tem umas coisas no Correios aí, será que não vai vir uma bomba em Petrobras? E se vier uma bomba em Petrobras, né, de alguma denúncia aí de corrupção e tal, que, sinceramente, para mim é só uma questão de tempo, tá? Não é se vai ter ou não, né? Em algum momento deve aparecer alguma coisa, né? Aí esse negócio aqui pode perder fundo. Então, assim, o que eu digo para vocês se esse negócio aqui perder o fundo aqui dos 30, tem venda em Petrobras, tá? Enquanto ela estiver enroscada nesse negócio aqui, não tem nada o que fazer aqui, nem compra nem venda, tá bom? Então, turma, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.